Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Boa noite também a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, assim como você que vai estar participando deste culto depois em nosso canal no YouTube. Que Deus possa estar abençoando você e toda a sua casa. Amados, nós estamos felizes porque Deus nos guardou durante todo esse dia e nos trouxe até aqui para estarmos reunidos como igreja do Senhor, para juntos prestarmos culto a Ele. Nós nos reunimos aqui por um motivo, e o motivo é cultuar aquele que é o único digno de receber toda a honra, glória e louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aprender mais da palavra dEle, aprender dEle através da sua revelação, que é a palavra de Deus, que revela aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Nós queremos neste momento iniciar este culto orando. Quero convidar a irmã Raquel, que possa estar vindo até o microfone, nós vamos orar. Eu te convido agora a orar, fechar os seus olhos, levar o seu pensamento a Deus, entregar a sua vida, as suas necessidades, sem se esquecer de agradecer a Deus pela graça, pela misericórdia dEle sobre a sua vida, porque sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer. Pedir àqueles que puderem, que fiquem de pé, nós vamos estar orando neste momento. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, tem nos sustentado, Pai. Obrigado por todos os benefícios, Senhor, tem nos feito, Pai. Pai eterno, Pai de amor, peço que pela Tua graça e misericórdia conduza, Senhor, este culto, que tudo seja para a Tua glória somente, Senhor. Use o Teu servo, Pai, para que alcance pessoas através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai. Peço, Senhor, que esteja na direção de todo o culto, Senhor. Senhor Deus, amado Pai, esteja com aqueles que estão com corações enlutados, Senhor. Que o Senhor possa estar confortando e dando a força necessária neste momento difícil, Pai. Peço pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, debilitados, seja com cada um, Pai. Pai, peço também, Senhor, por missões, que o Senhor possa estar com cada missionário que está no Brasil, no mundo, Senhor. Peço também que esteja, Senhor, com os projetos missionários, Pai. Que este ano a gente possa fazer e alcançar o alvo que foi estabelecido pela nossa junta de missões, Senhor. Que a gente possa ajudar orando, indo, contribuindo, Pai. Que o Senhor possa nos usar de toda forma que for necessário e conforme que o Teu querer, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, vamos louvar ao Senhor. Abra o seu cantor cristão no hino de número 366. 366. Vamos juntos adorar o Senhor. 366. Vamos adorar o Senhor com esse hino sacro, do nosso cantor cristão 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver,
na sua graça vou viver em cada trance, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvarmos ao Senhor. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos conduziram em adoração. Amados, nós vamos continuar o nosso estudo da primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Hoje vamos ler do verso 8 ao verso 11. Na semana passada estudamos dos versos 3 a 7, o apóstolo Paulo falando a respeito da ameaça, do falso ensino, da heresia que estava se infiltrando na igreja em Éfeso, e por isso então ele instrui Timóteo, seu filho na fé, a como então pastorear aquela igreja, a como combater aqueles falsos ensinos, com o objetivo de que aquelas pessoas pudessem passar a ter então um coração puro, pudessem ter uma consciência boa e uma fé não fingida, ou seja, que eles abandonassem os falsos ensinos e verdadeiramente fossem convertidos a Cristo Jesus e pregassem o verdadeiro Evangelho. E hoje então, nesses versículos de 8 a 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensinando para aquela igreja a respeito do uso correto da lei, porque como nós vimos ali, aqueles falsos ensinos tinham a ver com pessoas que usavam a lei de forma incorreta, que estavam ali distorcendo aquilo que dizia os mandamentos da palavra de Deus. Vamos ler juntos, 1 Timóteo 1, no verso 8 até o verso 11. Vamos ler aqui na versão do Data Show, que assim nós podemos ler juntos. Leiamos. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os perricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai de amor, misericórdia, justiça e sabedoria, nós louvamos, Pai, o teu santo e precioso nome pela tua palavra viva e eficaz, pela tua revelação, Pai, que nos ensina. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que pelo seu Espírito Santo, o Senhor nos ensine a cada dia a estudar, a compreender a sua palavra da maneira correta, Pai, para que possamos ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que neste momento o Senhor nos ensine, que o seu Espírito Santo, ó Pai, use o teu servo pela tua misericórdia,
para que o seu nome seja glorificado nessa noite, Pai. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, então nesses versos, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da lei de Deus. Da lei de Deus e como usar essa lei da maneira correta. Porque se estavam usando a lei de uma maneira incorreta, é porque existe uma forma legítima dela ser usada, uma forma correta. Só para nós entendermos, infelizmente o pecado ele tem a capacidade de transformar aquilo que Deus nos deu e é bom em algo prejudicial. Como? Vamos entender isso. Quando usado da maneira incorreta. A palavra de Deus é algo bom, correto? É o que há de melhor. Mas infelizmente muitos usam essa palavra de uma maneira incorreta. Muitos distorcem o evangelho de Jesus Cristo e começam a pregar falsos evangelhos. Era por aí o que estava acontecendo na igreja em Éfeso. A lei de Deus, as leis, os mandamentos que Deus entregou a Moisés, as leis cerimoniais, que nós podemos abrir a nossa Bíblia lá em Levíticos e ver, essas leis elas estavam sendo distorcidas e ensinadas juntos com sabedoria humana, junto com pensamentos e distorções humanas, doutrina de homens, não doutrina da palavra, doutrina verdadeiramente da lei. E isso então era um problema para a igreja, porque uma igreja saudável é uma igreja que tem a sã doutrina, a doutrina bíblica, a palavra verdadeira e eficaz da palavra de Deus, sem mancha, sem alteração, sem alterar nenhum tio, mas o que diz a palavra de Deus é o que precisa ser pregado. Então esses falsos mestres ali na igreja de Éfeso, que era onde Timóteo estava pastoreando, então o apóstolo Paulo escreve essa carta para orientar aquele jovem pastor. Esses falsos mestres eles estavam usando a lei, como por exemplo os escribas e fariseus. Os irmãos devem se lembrar quantas vezes Jesus confrontou os escribas e os fariseus, porque eles faziam o quê? Um uso incorreto da lei. Eles adicionavam à lei preceitos humanos, eles adicionavam à lei entendimentos humanos, tradições humanas que de nada serviam, a não ser para dificultar as coisas. Eles usavam a lei como se ela tivesse um fim em si mesma, como se a lei ela fosse algo que o cumprimento dela seria a causa da salvação. E nós vamos entender nesse texto que o uso correto da lei não é esse, não é o simplesmente cumprir algo que nos dá a salvação, mas o que nos dá a salvação é a obra salvífica de Cristo na cruz, que pela fé nós recebemos, mediante a graça de Deus. Então, eles diziam que o cumprimento de leis, o cumprimento das leis cerimoniais, a circuncisão, a dieta judaica, comer certos alimentos, não comer certos alimentos, guardar dias, guardar festas anuais, isso era necessário para a salvação, sendo que a palavra de Deus não diz isso em momento algum. Eles estavam então acrescentando coisas, e junto com isso, nós vimos na semana passada também, eles acrescentavam ali o que? Genealogias e fábulas. Então eles faziam uma grande confusão e estavam distorcendo aquilo que é a palavra de Deus. E mais uma vez, como nós temos sempre feito, eu pergunto para os irmãos: é diferente do que acontece hoje? É diferente do que infelizmente muitos falsos mestres fazem com a palavra de Deus hoje? Pegam a palavra de Deus pura, santa, justa, espiritual e enchem de preceitos humanos para pegar diversas teologias que a Bíblia não prega. Pegam um versículo e fazem desse versículo uma doutrina, algo que é totalmente contrário à verdade bíblica. Então, infelizmente, aquilo que acontecia em Éfeso acontece hoje também no nosso tempo, e não é diferente, não foi diferente em nenhuma das épocas e não será diferente. Mas o que também precisa ser igual é que sempre terão pessoas usadas por Deus para pregar a sã doutrina. Sempre haverá a igreja do Senhor triunfante,
vivendo e vencendo através da verdadeira palavra, não se rendendo aos falsos ensinos. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo, por isso ele escreve essa carta, para que a igreja estivesse orientada segundo a palavra de Deus, porque nós não podemos, não devemos nos desviar dessa palavra. Ela deve ser o filtro para tudo aquilo que nós ouvimos, para todo o ensino que nos é dado. Se estiver em desacordo com essa palavra, não serve para a igreja de Jesus Cristo. Então, aqueles homens, aqueles falsos mestres faziam uso incorreto da lei. O apóstolo Paulo agora vai falar a respeito do uso correto dessa lei. Se você observar, logo no versículo 8, primeiro versículo que nós lemos, ele vai dizer que a lei é boa se usada da forma correta. Ele fala exatamente isso. Depois, no versículo 9, nós vamos ver que a lei, ela não produz justiça pessoal. Ela não produz justiça por ela mesma. O versículo 10 vai nos mostrar que a lei, ela serve também para revelar a gravidade dos nossos pecados. E o versículo 11 vai nos mostrar que a lei está em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a lei, ela é boa se usada da forma correta. Versículo 8. Sabemos, porém, e aqui já é algo muito interessante esse porém. Se os irmãos se lembrarem, nós voltarmos uns versículos antes, o apóstolo Paulo disse que esses homens, falsos mestres, eles queriam se passar por quê? Por mestres da lei, mas na verdade eles não sabiam nem o que falavam. Aí ele falava, já nós sabemos, porém, que a lei é boa. Ou seja, o contraste daqueles que conhecem e têm a verdadeira palavra para aqueles que estão tentando pregar um falso evangelho. Aqueles que nem sabem do que estão falando e aqueles que têm e são fiéis à revelação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, aqueles falsos mestres não sabem de nada, mas nós, porém, sabemos que a lei é boa, se usada de forma correta, se alguém dela usar legitimamente. A lei, ela nunca esteve em oposição ao Evangelho. A lei, ela é boa, a lei, ela é santa, ela é justa, é espiritual. A lei é como um pedagogo que nos leva a Cristo. Se nós observarmos a palavra de Deus, por algumas vezes vai nos dizer isso. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, vai nos dizer isso, que a lei de Deus, esses mandamentos servem para nos mostrar o quanto nós precisamos de Cristo. Essa lei serve para nos conduzir até Cristo. A lei nos mostra o quanto Deus é santo. A lei revela a santidade de Deus. Quando você olha para a lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos, os irmãos se lembram dos 10 mandamentos? Então, ali está refletido o quanto Deus é santo. Ali está refletida a santidade de Deus através daquela lei, daqueles mandamentos que Ele coloca ali para nós. A lei cerimonial, que os irmãos podem abrir a Bíblia lá em Levítico e ver aquela lei que falava a respeito do culto, do sacrifício, aquela lei que mandava sacrificar um cordeiro, ela revela o amor e o plano de redenção de Deus. Porque essa lei cerimonial, aquela cerimônia que era realizada, apontava para Jesus Cristo, que João Batista vai dizer, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquilo que acontecia no Antigo Testamento apontava para o que iria acontecer na plenitude dos tempos, que era a vinda do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas seria sacrificado para tirar o pecado do mundo, para tirar os pecados daqueles que nele creem e tirá-los debaixo da condenação. Então, a lei cerimonial, toda aquela cerimônia que era realizada no Antigo Testamento, aponta para o amor de Deus e o seu plano para nos salvar, porque aponta para Jesus Cristo. Os irmãos vão se lembrar também que haviam leis civis, leis a respeito de como as pessoas se portarem, leis a respeito de como tratar os empregados, leis a respeito de como fazer negócios. Os irmãos se lembrarem, a Bíblia fala de tudo isso. E o que essas leis mostram, essas leis civis? Essas leis mostram a sociedade ideal, uma sociedade que é governada por uma teocracia. O que é isso? O governo de Deus sobre a sociedade.
Uma sociedade governada por Deus, por um Deus justo, santo e bom, com leis justas, santas e boas. Nós vivemos em uma sociedade que é governada por homens falhos como eu e vocês, onde as leis nem sempre são boas, santas e justas, correto? Mas a Bíblia nos mostra um ideal que é uma sociedade governada por um Deus justo, santo e bom, com leis justas, santas e boas. Então, a lei ela serve também como um espelho para mostrar como eu e você estamos distante daquilo que é o ideal de Deus para nós. Os irmãos já repararam isso? Os irmãos já leram dos 10 mandamentos? E, sinceramente, meditaram naqueles 10 mandamentos e pararam para pensar em quantos deles nós descumprimos? Quantos deles deixamos de cumprir? Vamos pensar só no primeiro, que é não fazer outros deuses diante de nós. O que é não fazer outros deuses diante de nós? O que é não ter outros deuses? Será que hoje, no século 21, existem pessoas dentro da igreja tendo outros deuses? Tem, irmãos. Outros deuses são tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Se há algo que vem em primeiro lugar no seu coração antes de Deus, isso é um falso Deus. Se nós olharmos para a lei de Deus com sinceridade e guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que nós não temos a condição por nós mesmos de cumprir essa lei, porque somos falhos, somos fracos. Essa lei é um espelho que nos mostra o quão fora do padrão divino nós estamos, porque o pecado faz isso com a gente. Nós veremos os erros que temos cometido, o quanto nós somos necessitados de algo que nos salve, porque nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. A lei mostra o quão fora do ideal nós estamos. E a lei, ao nos mostrar isso, ela nos mostra e nos faz expressar aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 7. Que miserável homem que sou. Que miserável homem que sou. E logo depois ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse por Jesus Cristo, ninguém seria salvo. Se dependêssemos de cumprir por nós mesmos a lei para sermos salvos, jamais seríamos salvos. Então a lei nos conduz a Cristo para sermos salvos, e Cristo nos dá a lei para vivermos santidade. Os irmãos compreendem isso? Quando nós pensamos, eu quero ser salvo, e olho para a lei e eu falo, eu não tenho como cumprir essa lei para ser salvo, então quem me salva? Eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Então pela fé, eu creio que Ele morreu para me salvar. Então quando eu creio, eu recebo dele o Espírito Santo, e esse Espírito Santo agora me conduz para uma vida que agrade e agradeça a Ele pelo que Ele fez, e essa vida me conduz a uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida que busca cumprir a lei de Deus, não para ser salvo, mas porque pela graça fui salvo, e agora desejo agradar a esse Deus, desejo entregar a minha vida a esse Deus. A lei nos mostra o quanto nós precisamos de Cristo, o quanto nós precisamos dele. A lei é boa, se usada e entendida da maneira correta. O problema é que o pecado distorce as coisas boas que Deus nos deu. E era isso que estava acontecendo em Éfeso. Homens que haviam caído na fé, estavam ensinando um evangelho, ou melhor, uma lei distorcida, em busca de poder, porque eles queriam ser reconhecidos como mestres, queriam ter status. Hoje também muitos fazem isso, fazem a distorção do evangelho, porque querem ter poder, querem ter status, querem governar sobre as pessoas, querem benefícios próprios, benefícios financeiros. Infelizmente, isso também é uma realidade nos nossos dias. E em segundo lugar, o versículo 9 vai nos mostrar que a lei,
ela não produz justiça pessoal. Vamos ler juntos? Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. Ele inicia dizendo: a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores. Isso, em qualquer esfera da sociedade, nós sabemos que isso é uma realidade. A lei não é feita para aquele que anda dentro da lei, mas a sentença, a punição da lei é para aquele que anda em desacordo com a lei. Então a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores. A condenação da lei estará sobre os transgressores. A lei não é para os justos, mas é para os pecadores. A lei lida com os pecadores. E eu pergunto aos irmãos: quem não é pecador? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um justo não precisa da sentença da lei. A lei é aplicada, mas a palavra de Deus nos diz que não há nenhum justo sequer. Então a lei é para todos. E se a lei é para todos, a condenação está sobre todos. Como, então, não estar debaixo da condenação dessa lei? Estarmos debaixo da graça daquele que é justo, do único que é justo. E sendo justo, se fez maldição por nós. Não tendo pecado, se fez pecado por nós. Não tendo cometido nenhuma transgressão, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. A lei é feita, então, nós podemos ler ali, não para aqueles que foram justificados por Cristo, mas para aqueles que rejeitam a Ele e sofrerão a condenação da lei. Justo é aquele que foi justificado por Deus. Nós não temos justiça própria. Nós não podemos justificar a nós mesmos. É como se diante de um júri, nós, com todos os nossos pecados, chegássemos e na hora ali da condenação, Jesus Cristo pagasse o preço da condenação por nós. É exatamente isso que Deus faz. O preço que era para nós pagarmos, Deus providencia a justiça em Cristo Jesus. Aquele que é justo, pagando o preço por mim e por você, injustos. Aquele que é santo, pagando o preço por mim e por você, pecadores. Aquele que não merecia a condenação, pagando o preço por mim e por você, que merecemos a condenação. Pelos méritos dele, nós temos vida. E pelos nossos méritos, ele morreu, porque o que nós merecíamos era a morte. Ele morreu, e a morte de cruz, por amor a nós. Nossa justiça não é inerente a nós, não é própria de nós mesmos, mas é a justiça do justo, a justiça de Jesus Cristo imputada a nós, colocada sobre nós. Pela fé, nós somos então justificados. E os irmãos vão se lembrar, lá em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E os que não estão? Já estão condenados. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. O versículo 10, e aqui o apóstolo Paulo ele está nos dando uma lista de pecados, né, de pecadores. Vamos ler, ele continua no versículo 10. A lei, então, ela é também para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, ou seja, sequestradores, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus. Um dos maiores propósitos da lei, como nós já dissemos aqui, é o de nos levar, os pecadores ao ponto de reconhecer o quão necessitados somos de um Salvador, o quão necessitados somos de alguém
que nos salve. O quão necessitados somos de ser salvos, porque se não formos salvos, esses pecados, os nossos pecados vão nos esmagar, sofreremos o preço da condenação. Então, o propósito da lei é também revelar o nosso pecado e não tirá-lo. A lei, ela não tira o nosso pecado, ela só revela. A lei é como se fosse, podemos dizer, uma lanterna. Quando você está caminhando no escuro, a lanterna, ela mostra para você se tem um buraco na frente, correto? Ela tira o buraco da sua frente? Não, ela só vai mostrar para você que tem um buraco ali na sua frente. A lei é a mesma coisa, ela mostra o quanto nós somos pecadores, mas ela não tira o nosso pecado. Daí então nós gritamos em busca de socorro, em busca de salvação, porque nós vemos o nosso pecado, vemos o quão incapazes somos de nos salvar e precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A lei é como uma lanterna, a lei é como quando você vai ao médico e faz uma tomografia. Quando você faz a tomografia e existe ali algum problema, a tomografia ela faz o quê? Identifica o problema. A tomografia tira o problema de você? Tira o nosso problema? Não, ela só mostra. A lei é exatamente isso, ela só mostra o quanto nós somos pecadores. Ela é como um espelho que revela o quanto nós estamos sujos, mas o espelho não nos limpa. Por isso nós precisamos de quê? Da água da vida para nos limpar, que é Jesus Cristo. A lei só mostra o quanto nós somos pecadores. Quando nos colocamos diante desse espelho que é a lei, nós enxergamos a malignidade do nosso pecado. Às vezes nós somos muito rápidos e ávidos em apontar o dedo e falar como aquela pessoa é má, como aquela pessoa é ruim. Mas, meu irmão, quando nós olhamos para nós com sinceridade, nós vemos o quanto nós somos ruins. O quanto nós não somos justos, não somos santos, não somos bons. Se há algo de bom em nós, é a condução do Espírito Santo de Deus em nós. Não somos nós que produzimos isso. Pela fé e pela graça de Deus, que somos conduzidos por esse caminho bom. E então o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma lista de 15 pecados, que começa lá no versículo 9. E essa lista, se os irmãos observarem os 10 mandamentos, é um desdobramento das proibições dos 10 mandamentos. Se nós observarmos essa lista. Os 4 primeiros mandamentos falam de quê? Da nossa relação com Deus. Os 6 últimos falam da nossa relação com o próximo, né? Os 4 primeiros começam lá, não fará falsos deuses, não tomará o nome do seu Deus em vão. Já a partir do 6º mandamento já fala de quê? Não matarás. Nós podemos matar a Deus? Não, então é a respeito do nosso próximo. Não cobiçarás, a respeito do nosso próximo. Não furtarás, nosso relacionamento com o próximo. Não adulterarás, nosso relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, relacionamento com o próximo. Então, a partir do 6º mandamento, é relacionamento com as pessoas, relacionamento entre nós. E se nós observarmos aqui essa lista que o apóstolo Paulo faz, ela fala exatamente disso também. Transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, cometem pecado contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Por isso, eles são ligados à primeira tábua da lei, que fala do nosso relacionamento com Deus. Depois ele vai falar de parricidas, matricidas, nós vamos entender depois todos esses nomes aqui, tá, irmãos? Que parece até nome de inseticida, né? Parricida, matricida, mas nós vamos entender. Homicida, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. Eles cometem pecado contra quem? Contra o seu próximo. Pecado entre as próprias pessoas. Então, essa lista aqui está ligada à segunda tábua da lei, que fala do relacionamento entre pessoas, relacionamento interpessoal. Então, vamos ver aqui cada um desses. Versículo 9, volta um pouquinho, por favor, irmão. A lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, ou transgressores e rebeldes, em algumas versões,
quem são os transgressores e rebeldes? São aqueles que conhecem as leis, mas violam a lei, transgridem a lei, não cumprem a lei, são rebeldes em relação à lei. E a lei de quem? A lei de Deus. Relacionamento com Deus, pecado contra Deus, não dar crédito à lei de Deus, transgredir essa lei deliberadamente, conhecendo a lei, transgridem a lei, sabendo o que é certo, fazem o que é errado. São pessoas rebeldes, transgressores, não aceitam, não obedecem à autoridade, não obedecem à lei de Deus. Depois ele vai falar de irreverentes e pecadores. Os irreverentes são aqueles que professam o ateísmo, aqueles que são diferentes, indiferentes a qualquer tipo de religião, e então eles desafiam ao próprio Deus, eles afirmam não existir um Deus, e eles declaram então guerra contra Deus, seguindo o seu próprio caminho mau. Os pecadores, quem são os pecadores? São aqueles que perderam totalmente a referência das leis de Deus, não vivem uma vida conforme a vontade de Deus, mas vivem uma vida entregue às suas próprias vontades. Depois ele vai falar dos ímpios e dos profanos, são aqueles que não apenas transgridem a lei, mas também vivem de uma forma indecente. São ímpios. O que significa ímpio, irmãos? A palavra pio é piedade, aquele que vive de uma forma piedosa, de uma forma fiel a Deus, que trabalha no reino de Deus. Então o ímpio é aquele que é o contrário disso, é aquele que não está nem aí para Deus. E o profano é aquele que vive de maneira imoral diante de Deus. E aí depois ele vai começar a falar dos pecados contra o próprio ser humano, de um para com o outro. Ele fala de parricida e matricida. O que é isso? Parricida e matricida é a quebra do 5º mandamento. Qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Parricida e marricida são aqueles que não respeitam, aqueles que fazem sofrer e chegam inclusive à crueldade de matar o próprio pai, o parricida, e a própria mãe, o marricida. Então eles não têm nenhuma gratidão, não têm nenhum respeito pelos pais, a ponto de agredir os pais e até matar os próprios pais. Os homicidas, nós sabemos, são aqueles que são assassinos, que matam outras pessoas. E isso é importante nós lembrarmos, Jesus disse isso. O homicida não é aquele somente que mata fisicamente alguém, mas aquele que odeia o seu irmão também se torna um homicida. Jesus deixou isso claro nos evangelhos para nós. E depois ele vai falar de quê? Os impuros, versículo 10. Ele vai falar dos devassos ou impuros e os sodomitas. Impuros, aqueles que praticam todo tipo de impureza, aqueles que se entregam à impureza sexual. E os sodomitas. O que aconteceu em Sodoma? Qual era o pecado que existia ali em Sodoma? O homossexualismo. Aqui, o pecado que está sendo dito aqui é o homossexualismo. Em algumas versões já vai estar traduzido para homossexualismo, e é dito sodomia, porque é o primeiro episódio na Bíblia onde ocorre isso, o relacionamento de homens com homens. Os irmãos lembram quando os anjos estavam na casa de Ló, aqueles homens queriam ter relações com eles. Nós estudamos isso, se não me engano, há 2 domingos atrás, aqui na nossa EBD. Então aqui ele está falando do homossexualismo. É uma palavra aqui que aparece em 1 Coríntios 6:9 também, e que também aparece, está expresso lá, fazendo referência, na verdade, ao que diz Levítico 18:22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Esse pecado é a quebra do 7º mandamento. Não adulterarás. Qualquer tipo de relação sexual fora daquilo que Deus estabeleceu para o casamento é adultério. A relação sexual antes do casamento
fora do casamento, entre um homem e uma mulher, ou entre homem com homem e mulher com mulher. Tudo isso é adultério, é pecado diante de Deus. Depois ele vai falar de raptores de homens, ou seja, sequestradores, aquelas pessoas que naquele tempo roubavam pessoas para vendê-las como escravos, e infelizmente nós sabemos, isso é uma prática que acontece até hoje. Muitas crianças são roubadas, meninas são sequestradas, são vendidas em países por aí afora. Então, esses são pessoas que sequestram pessoas para vender como escravos e quebram o 8º mandamento. Depois ele vai falar de mentirosos e perjuros. Mentiroso é aquele que vai contra a verdade, perjuro é aquele que jura falsamente. Aquele que jura falsamente. E eles vão contra o mandamento que diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Então, depois ele vai dizer, não só isso, mas tudo que opõe a sã doutrina. Então, a lei é para esses que estão vivendo esses pecados, que são exatamente a transgressão da lei, e esses sofrerão a condenação da lei. Estão se colocando debaixo de condenação. A sã doutrina, a palavra de Deus, é o que produz na igreja saúde, vida saudável. Quem aceita a sã doutrina, quem aceita a palavra de Deus, o evangelho de Deus, é curado do pecado, é curado e protegido das mentiras, das heresias, como estava acontecendo na igreja em Éfeso, que destrói o ser humano. Essas mentiras, amados, essas distorções na palavra de Deus têm levado muitas pessoas à destruição. Lugares onde um falso evangelho é pregado é um local onde pessoas são feridas, onde pessoas são machucadas, onde pessoas acabam tendo uma compreensão de Deus diferente do que Deus é, por causa do que está sendo ensinado. E em quarto lugar, a lei está em harmonia com o ensino do evangelho. Versículo 11. Versículo 11. Vamos juntos? Segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. O apóstolo Paulo tinha uma missão. Ele está falando aqui para essa igreja que o uso correto da lei é esse, e que aqueles que não são justificados por Cristo estão debaixo da condenação da lei. E ele fala, ele foi encarregado de anunciar esse evangelho para a glória de Deus. Porque, amados, quando pecadores olham para a lei, como nós um dia olhamos, e veem o quanto não têm condições de salvarem a si mesmos, e então reconhecem que não tem salvação para eles em si mesmo, encontram a esperança onde? No evangelho. O que é o evangelho? A mensagem de que Cristo salva pecadores arrependidos, que creem nele. Então, esse evangelho glorifica a quem? Ao homem que conseguiu cumprir a lei? Glorifica a mim ou a qualquer outro que vive como se fosse bonzinho? Esse evangelho glorifica a Deus, porque Ele providenciou salvação para nós. Ele nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo. Se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, a glória seria nossa. Se eu fosse salvo por algo que eu fiz, isso não glorificaria a Deus. Mas nós somos salvos por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, pela morte salvífica, vicária, o sacrifício dele na cruz, e sobretudo a vitória dele sobre a morte, a ressurreição nos dando vida e vida eterna. Esse evangelho glorifica a Deus, essa palavra glorifica a Deus, porque sem haver em nós merecimento, Deus nos deu salvação através do seu Filho, que sofreu o preço por nós, pagou o preço por cada um de nós. Então, amados, é no evangelho, na notícia de salvação em Jesus Cristo que Deus é glorificado, e o apóstolo Paulo está dizendo, é esse evangelho que eu tenho a missão de pregar. Por isso eu preciso que vocês compreendam como é usar a lei da forma correta,
que a lei não produz salvação, mas ela mostra o quanto nós precisamos de salvação e aponta para aquele que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então, para nós encerrarmos, a lei de Deus é boa se usada da forma correta. A lei de Deus serve como limite e como freio para os pecados da humanidade. Ela serve como referência para o que é certo e para o que é errado. Já na semana passada eu falei isso, nós falamos isso. Até quem faz o errado sabe que está fazendo errado. Até quem não se importa com isso sabe que está fazendo errado. Porque Deus colocou em nós, a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, a consciência do que é do bem e do mal. Nós temos em nós isso, nós sabemos quando estamos agindo de maneira errada. E a lei de Deus é a referência para nós que diz o que é certo e o que é errado. Os 10 mandamentos servem para isso, e Deus gravou essa lei também em nossas consciências. E a lei também serve para quebrar o nosso orgulho, porque ninguém é salvo pelo merecimento próprio, mas pelo merecimento de Jesus Cristo e pelo que Jesus Cristo fez. A lei serve para nós glorificarmos a Deus, porque olhamos para ela e vemos que é somente através da graça e do amor de Deus que somos salvos, e não por algo que nós podemos fazer. Mais uma vez, a lei nos leva a Jesus Cristo para a justificação, para sermos salvos, e Jesus Cristo nos leva a lei para a santificação, para vivermos uma vida de santidade. Não buscamos fazer a vontade de Deus para sermos salvos. Nós não buscamos fazer a vontade de Deus para alcançar, obter salvação, mas nós fazemos a vontade de Deus porque fomos salvos por Ele, e como forma de agradecimento, como forma de glorificar aquele que fez por nós o que nenhum outro poderia fazer. Ele nos deu salvação, Ele nos deu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que essa palavra esteja sempre latente, evidente e ardente em nossos corações, de forma que nós possamos pregar, ensinar e viver o verdadeiro Evangelho, sabendo que é pelos méritos de Cristo, sabendo que a lei aponta para Cristo, a lei mostra o quanto nós somos pecadores e o quanto precisamos dele. Que Deus abençoe a cada um de nós. Quero convidar o pastor Helenilson para que nós possamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, pela oportunidade de juntos podermos estudar a sua palavra. Santo Deus, nós agradecemos as ricas palavras do Senhor que recebemos nesta noite. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um único Deus, é todo-poderoso, aquele que nós cremos, aquele que tem nos ajudado a caminhar melhor na Tua presença. Ó Deus, obrigado a Deus, porque de uma maneira tão especial o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, obrigado por esse momento de culto aqui neste lugar. Obrigado a Deus pela palavra que veio aos nossos corações, na qual Teu Espírito Santo nos ensinou a compreender essas verdades vivas e atraentes que é a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, o Teu servo, bem como a sua esposa, o bebezinho que há de nascer, que venha com saúde, para a glória do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos também por cada irmão aqui presente, Senhor, neste culto presencial, por aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Abençoe cada família, ó Deus, enriqueça cada coração, que o amor do Senhor, que excede todos os corações, possa transbordar sobremaneira em todos os corações. Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.